queridos irmãos, queridas irmãs. Então esse vídeo aqui é de número 535. Livro dos Médiuns, né? Capítulo 15. Médiuns escreventes, dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Então o tema hoje nós nós vamos iniciar um novo tema. Porque o anterior foi médiuns intuitivos. Anterior ainda, médiuns mecânicos. Agora, na questão de número 181, médiuns semimecânicos. Então, o médium semimecânico, ele tem, vamos assim dizer, ele tem quase todas as propriedades do médium mecânico, do médium intuitivo e, por que não, também do médium inspirado. Então, nós vamos perceber tudo isso que eu estou dizendo durante o período aqui da leitura e do esmiuçamento, do esclarecimento, né? Então, a questão no Livro dos Médiuns é a questão de número 181, médiuns semimecânicos. Então, vamos procurar entender o significado, né, de médiuns semimecânico. Olha só, no médium puramente mecânico, né? No médium puramente mecânico, que é a questão 179, que nós já tratamos, né? O movimento da mão independe da vontade. Então, nós sabemos que no médium mecânico, o movimento da mão dele independe da vontade dele, médium, né? Dele, médium. Ele está ali concentrado, ele evoca os bons espíritos. Então, às vezes ele está olhando para um outro lado, vamos pensar assim, quando ele observa, a sua mão está escrevendo. E ele, não tendo consciência nenhuma do que a tua mão ali escreve, né? Não tendo ele consciência nenhuma, necessitando 100%, quando aqueles movimentos, né, encerram, necessitando que o médium pegue a mensagem e leia minuciosamente para ele ver o que o espírito escreveu. Meu Deus do céu, mas que é isso que o espírito escreveu aqui, né? Então ele não tem conhecimento nenhum, ele não tem noção, não passa pelo pensamento dele nada. Ele é apenas uma ferramenta do espírito ali. Apesar que em todos os casos, todos os médiuns, tanto intuitivos como médiuns semimecânicos, como inspirados, todo mundo é ferramenta. Mas o mecânico, os pensamentos, a vontade do espírito
manifestante, né, não passa pela memória, não passa pela consciência do espírito do médium, como no caso do médium intuitivo, semimecânico e do médium inspirado, né? Então, olha só, no médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Olha só para você ver. No médium intuitivo, aí Kardec já está falando, porque Kardec vai falar de todas essas classes, você entendeu? Ele vai falar do médium mecânico, do médium intuitivo e do médium semimecânico. Então ele está mostrando, Kardec está mostrando aqui, ele está fazendo uma comparação. Ó, com o mecânico se dá assim, com o intuitivo assim, com o semimecânico assim. Olha para vocês verem a diferença. Então Kardec está no bom sentido querendo dizer isso. Ó, vamos separar o joio do trigo, ó. O mecânico é assim, o intuitivo é assim, o semimecânico é assim. Então olha só para você ver, ó. No médio intuitivo, né? O movimento é voluntário e facultativo. Então ele já tem o médio o médio intuitivo, ele tem consciência do que o espírito escreve, ele é conduzido através do impulso a pegar a caneta, né? Então, ele sabe o que está escrevendo, né? Se é um médium sério, ele consegue discernir os pensamentos que são dele e que são do espírito, né? E que é do espírito. Então, ele participa do que está sendo escrito, né? Porque os pensamentos do espírito passa por ele, médium. Passa por ele, médium. Podendo-se dizer que fica tudo registrado no eu do médium, todos aqueles pensamentos, ao ponto do médium intuitivo, tanto na psicografia quanto na psicofonia, ele, em dado momento, não saber quando é ele que está pensando ou quando aqueles pensamentos é de ordem de um segundo espírito, né? De uma outra inteligência, vamos assim dizer. Então ele fica em dúvida, mas devido ele não ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque aquele que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele sabe sim discernir os pensamentos que é dele e que é do espírito. Então percebamos aí, percebamos que a diferença do médium intuitivo com o médium mecânico. Enquanto o mecânico, ele não tem consciência nenhuma do que o espírito escreve através de suas mãos, né? Quando usa as tuas mãos. Tanto é que, por exemplo, Luiz Antônio Gasparetto era médium pictógrafo, né? O médium pictógrafo é aquele que o espírito
de um artista de vidas passadas, vem e pinta através dele, né? Então, Luiz Antônio Gasparetto, ele era um médium mecânico. Ah, mas você está mudando de assunto. Não, estou tratando do médium mecânico. Na psicografia, na psicofonia, na pictografia. Ora, tudo é mecânico. Luiz Antônio Gasparetto era. Agora, veja bem, nem todos os médios pictógrafos são médios mecânicos. Nem todos os médios pictógrafos. Nós temos que entender isso. 99% são intuitivos também. 99% são inspirados também. O pictógrafo. 99% são semimecânicos. Não é só a psicografia. Não é só a psicofonia. A pictografia também. Olha para você ver que coisa interessante. Então, Luiz Antônio Gasparetto, se você digitar aí no YouTube, o YouTube é uma maravilha porque tem tudo registrado, graças a Deus, esse canal, né? Digita aí assim, ó, Luiz Antônio Gasparetto, Pinturas Mediúnicas, Luiz Antônio Gasparetto. Eu tive a oportunidade uma vez de assistir um vídeo dele, não sei se você vai encontrar esse vídeo, mas ele, mecânico, né, naquele momento, médio, atuando como médio mecânico, prepararam 4 telas para que os espíritos pintassem ao mesmo tempo. Mas como assim, Luiz? Não tem como. Ora, ele era um médium mecânico. Os espíritos usavam os 4 membros dele. Quais? Os 2 membros superiores e os 2 membros inferiores. Como assim, Luiz? Presta atenção para você ver. Eles preparavam as pessoas ali, preparavam o local certinho. Então, aqui em cima da mesa, eles colocavam uma tela aqui para a mão esquerda e aqui uma tela para a mão direita, uma tela para o pé esquerdo, uma tela para o pé direito. E o mais interessante é que a mão esquerda abria a tinta a cor que ele queria, que o espírito queria, o artista prático espiritual. Quer dizer, 4 espíritos pintando através do corpo do médium Luiz Antônio Gasparetto. E engraçado que os pés também, o pé se movimentava e pegava assim, o pé direito pegava um tubo de tinta, abria, assim com o dedão do pé, assim, abria, despejava a tinta na tela, o quanto ele queria, a cor que ele queria, o pé direito também, esquerdo também. De repente, começava a pintar. Os 2 pés, cada um pintando uma tela, as 2 mãos, cada um pintando uma tela. Tchuc, 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 tchuc. Sabe quanto tempo? 4 telas em 45 segundos. Eu assisti esse vídeo. Luiz Antônio Gasparetto, médium mecânico. Então, os espíritos atuavam através dos membros inferiores e dos membros superiores dele. E ele totalmente inconsciente do que os espíritos ali pintavam através dele. Em momento algum ele interferia, porque ele não podia interferir, ele não sabia o que estava sendo pintado através dele. E outra, Luiz Antônio Gasparetto, ele nunca foi artista plástico na vida dele. Ele não entendia nada de pintura. Ele dizia, se tem algo que eu posso assumir, é que eu não entendo nada de obras de arte. Depois de 45 segundos, depois de 45 segundos, pronto. Lá, 4 telas pronta. E outra,
cada tela assinada. Então vamos dizer assim, uma pintada por Rembrandt, outra por Degas, né? Outra por Monet e outra por Picasso. Olha só para você ver, né? Renoir pintava muito através de Luiz Antônio Garcia Barreto, Renoir, Debrun, né? Esses espíritos todos. E eles assinavam Edgar Debrun. Olha só para você ver que coisa. Então, esses são os fenômenos naturais da mediunidade, graças a Deus, esclarecido por Allan Kardec, né? Só essa pinceladazinha, agora vamos continuar aqui. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Nós já esclarecemos isso, né? Que no médium intuitivo, o pensamento do espírito já passa. No médium mecânico, o pensamento do espírito não passa pela mente do médium. No médium intuitivo, o pensamento do espírito já passa pelo médium. É onde o médium sente aquela confusão. É meu ou não é esse pensamento? E no semimecânico? Olha só para você ver. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Você observa que no início desse vídeo nós deixamos bem claro isso, que o médium semimecânico ele é uma porção de semimecânico, o médium semimecânico ele é uma porção de mecânico, intuitivo e inspirado, né? Ele é uma porção de cada faculdade dessa. Olha aqui, ó, a resposta. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Ele sente que a sua mão, né, uma impulsão é dada, ele sente. Malgrado seu, contra a sua vontade. Pum. Mas ao mesmo tempo, né, mas ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve. Olha só para você ver. Tem consciência, ao mesmo tempo, ele tem consciência do que escreve. Então, aquele impulso da mão já é inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, ele já tem consciência do que escreve. À medida que as palavras se formam, né? Na sua mente, à medida que as palavras se formam. Ou também, à medida que as palavras vão se formando ali no papel. Por exemplo, então ele sabe, palhaço. Só para você entender. À medida que as palavras se formam, ele tem noção do que escreve. Olha só, que maravilha, não é? No primeiro, que é no mecânico, olha só, que maravilha. No primeiro, o pensamento vem, né, que é o mecânico, depois do ato da escrita. Você entendeu bem? No mecânico, no médium mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. No momento da escrita, o médium mecânico não tem
consciência do que está escrevendo. Só depois é que ele tem noção do que escreveu. No segundo, que é o intuitivo, precede-o, né? Precede-o. Precede. Tá ali presente. Precede. Então, ele já precede. Precede vem de preceder, né? De saber com antecedência. Então, no médio intuitivo, já dá-se o contrário. Se no médio mecânico é posterior, no médio intuitivo é antes de escrever. Precede. No terceiro, que é semimecânico, acompanha o. No terceiro, que é o semimecânico, acompanha a vontade, o pensamento, acompanha o médio. Acompanha ali. No segundo, que é o intuitivo, precede esse que o acompanha. Olha para você ver como que é facinho isso, né? Kardec ainda resume assim, ó. Estes últimos médios são os mais numerosos. Olha só para você ver que maravilha. Esses últimos são os mais numerosos. Então vamos pensar assim. Cada 1000, vamos pensar por esse lado. Eu gosto de fazer essas colocações para a pessoa, né, analisar. Cada 1000 médium que existe trabalhando, 100 é mecânico. 100 é mecânico. 300 é intuitivo. 300, ó, pra você ver como vai dar certo, hein? Mas também Marcílio aqui do lado, né? Quem aguenta? 100 é mecânico. Então você observa que o número é menor. 300 é intuitivo. Mais 300, semimecânico. Mais 300 médios, olha só para você ver, médiums inspirados. 300, 300, 900, não é? 300, 300, 300, 900, mais 100, 1000. Tá vendo que até as contas casa, combina na nossa matemática aqui? Então, o número de intuitivo, semimecânico, inspirados, tem igual jabuticaba no pé. Você entendeu? Tem igual jabuticaba no pé. Tem demais. Olha, o inspirado e o intuitivo, eu tenho comigo que tem muito mais. Porque o inspirado e o intuitivo, veja bem, é a inspiração e as intuições. Olha só para você ver. Quem pode se dizer, eu nunca fui inspirado por nem os bons
e nem pelos maus. Agora, isso independe de religião, viu, gente? Católico, apostólico, romano, católico, budista, islamista, crente, espírita, umbandista. Você entendeu? Todo mundo, ó, é aquilo que eu já disse. Nasceu de mulher na terra, todo mundo é médium. Uns mais, outros menos. Sensitivos, ostensivos. Uns mais, outros menos. Uns captam mais, outros captam menos. Mas todo mundo é médium. Uns trabalhando suas faculdades visivelmente e outros trabalhando as suas faculdades invisivelmente. Olha como que o negócio é complicado. Já compliquei um pouquinho aqui, né? Devido ao fator evolutivo, devido ao fator desigualdade evolutiva. Então, olha para você ver como que Kardec, ele esmiuça tudo, né? Cabendo a nós apenas tecer esses comentários facílimo. Olha, os comentários que a gente tece aqui é tão fácil que é mais fácil tirar pirulito da boca de criança. Vamos para o próximo vídeo.